Olá, gente querida. Hoje é dia 16 de agosto. Nós estamos na segunda-feira da 20ª semana do tempo comum. E a palavra de Deus deste dia nos ajuda a refletir sobre o encontro de Jesus com um jovem rico. Vamos ver como foi esse encontro do Senhor com esse jovem que o procura. Mateus 19, de 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o que levou esse jovem a passar de um entusiasmo tão bonito no início do texto a uma tristeza tão profunda no final do texto? Eu diria que, fundamentalmente, o problema desse jovem é com a imagem de Deus. Ele não tem nenhum problema com a chamada segunda tábua do Decálogo, tanto que ele cumpre todos os mandamentos que dizem respeito ao próximo. O problema dele é com Deus. Vamos então ver como isso acontece no texto do Evangelho de hoje. Ele chega e pergunta para Jesus sobre o que deve fazer de bom. E ele quer vida eterna. Vida eterna, já sabemos, especialmente é um conceito do Evangelho de João. Mas também em Mateus significa não somente a vida depois da morte em Deus. Ontem, por exemplo, nós celebramos a solenidade da Assunção. Maria vive vida eterna em Deus, na glória de Deus, junto ao seu Filho Jesus Cristo. Mas para nós cristãos, vida eterna é também a própria vida cristã modelada e guiada pelo Evangelho. É a vida cotidiana de um cristão iluminada pela palavra de Deus, a partir de valores, de opções e de decisões que provém da ética cristã. Jesus percebe que a pergunta está mais ou menos equivocada. O problema não é fazer algo bom. A grande questão é refletir e relacionar-se com aquele que é bom. Por isso Jesus diz: por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Deus é o bom. E é esse bom, é esse bem que nós devemos buscar em primeiro lugar. Ele quer entrar na vida, vida eterna, vida plena, vida guiada e orientada pelo Evangelho. Jesus então diz: olha,
se você quiser de fato seguir este caminho, cumpre os mandamentos. Quais mandamentos? Jesus dá a lista da chamada segunda tábua, a lista do relacionamento com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, etc, etc, etc. O rapaz diz, eu tenho feito tudo isso. Então, ele é um rapaz bom, ele tem bons propósitos, ele faz o bem, ele ama, ele é capaz de servir. Mas ele caiu na bobagem de perguntar a Jesus, o que ainda me falta? Jesus então responde, se tu queres ser perfeito. Aqui é muito importante ter cuidado com essa palavra. No Evangelho de Mateus, a perfeição é a perfeição da justiça do reino. Muitas vezes nós temos um conceito equivocado sobre o ser perfeito. Significa ser pleno, significa ter o coração indiviso em Deus e no amor, a Deus e ao próximo. Portanto, não significa perfeito no sentido de perfeitinho, arrumadinho, alguém que pensa que é santinho, não é nesse sentido absolutamente. Se você quiser ser pleno, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Pronto, aqui está o grande problema. Aquele rapaz, ele tem boa e reta intenção. Ele é capaz de fazer o bem às pessoas, ele é capaz de servir, mas ele tem dois problemas graves que no fundo é um só. Quais são os dois problemas graves? Ele é extremamente apegado ao dinheiro. E o dinheiro se tornou um ídolo para ele. Se tornou um deusinho. Então, alguém que é profundamente agarrado, apegado, aferrado ao dinheiro, transforma o dinheiro em ídolo. E o ídolo substitui o verdadeiro Deus. É por isso que a dificuldade dele é com a primeira tábua do Decálogo. É com o relacionamento com aquele que é o bom. É a capacidade de confiar no Deus que é providência, no Deus que cuida de nós, no Deus que é tão bom que vem ao encontro do ser humano e cuida de nós. Ele não consegue se desvencilhar do seu dinheiro porque colocou toda a sua confiança no dinheiro. Ele não consegue confiar naquele que é o bom, no Deus que é providência, que nos acompanha e nunca nos abandona. Teoricamente, é um rapaz bom, é reto e bem intencionado, capaz de fazer muitas coisas boas com o próximo, mas ele não fez ainda uma experiência pessoal de Deus. Ele ainda não se relaciona com Deus como Deus verdadeiro, com aquele que é o único bom. Na verdade, ele se relaciona com o ídolo, que é a sua imagem e semelhança. E este ídolo é o dinheiro. Ele não consegue desvencilhar-se dessa confiança irrestrita no dinheiro. É por isso que ele não consegue relacionar-se com um Deus que é providência. É por isso que ele não experimenta vida eterna, vida plena. Ele não experimenta a perfeição. A perfeição do Evangelho de Mateus só pode provir da justiça do reino que brota do coração de Deus. É providência, é graça, é graciosidade de Deus. O grande problema dele é também o problema de muitos de nós. Há pessoas em nossas comunidades eclesiais que fazem muitas coisas, se desdobram, são capazes de organizar festa de padroeiro, carregar coisa na cabeça, mas são tarefeiros. Cumprem tarefas, mas ainda não experimentaram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não passaram pela experiência da conversão. Fazem muitas coisas boas, sobretudo na segunda tábua do Decálogo. Amam, servem, se sacrificam, se doam pelo próximo. Mas ainda não descobriram a face de um Deus providente, compassivo, misericordioso, que cuida de nós e que é a fonte de toda bondade. Ele é o bom, ele é
o perfeito, o pleno e que plenifica a nossa vida, dando-nos, de fato, sabor de eternidade. A nossa vida será vida eterna quando esta vida for plenificada pela justiça do reino, que consiste na compaixão, na misericórdia e na descoberta de um Deus bondoso, providente, que é o bom, que cuida de nós, que nos ama e que nos ensina também a amar. Confiemos no Deus da providência, no Deus de Jesus, e não construamos um ídolo à nossa imagem e semelhança. É por isso que o jovem começa o texto com um grande entusiasmo procurando Jesus para conversar com ele, mas termina o texto numa grande decepção, numa grande tristeza, porque é incapaz de dar o passo. Que Deus também tenha misericórdia das nossas incapacidades de dar o passo na direção dele, na direção da vida com plenitude de eternidade. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.